Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 35 ao 40. Meus amados irmãos, estamos nessa semana refletindo sobre os Evangelhos diários, exatamente porque eu quero dar uma ênfase a esse capítulo 6 de São João, que a igreja, na liturgia da palavra, medita durante toda esta semana. O discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Depois de ter multiplicado os pães, depois de ter curado muitas pessoas, Jesus vai a Cafarnaum e faz esse discurso. E o evangelho de ontem foi concluído com esse versículo 35 que inicia o evangelho de hoje. Quando Jesus replicou, quando Jesus disse para os discípulos, porque a multidão havia dito para Jesus que Moisés tinha dado o maná, tinha dado o pão do céu ao seu povo. E Jesus indaga a eles dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu sou eu. Aquele que vem a mim não terá mais fome. Ou seja, Jesus aqui fala da fome, não a fome física, mas da fome da alma. A alma tem fome de Deus, a alma tem sede de Deus. Por isso Jesus diz, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Essa sede e essa fome de Deus que existe na nossa alma, que está no nosso interior, como diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 27, dizendo que o homem tem um desejo de Deus e deseja a Deus porque Deus o criou. E Deus o criando introduziu no mais íntimo do homem, ou seja, na sua alma, no seu interior, um desejo do seu Criador. E nós só seremos felizes quando encontrarmos o nosso Criador, quando encontrarmos a Cristo, quando encontrarmos o Senhor. E quando o encontrarmos, não teremos mais fome, porque essa fome de felicidade, esse desejo, essa sede de felicidade que nós temos, muitas vezes buscamos a felicidade no pecado, buscamos a felicidade na prostituição, buscamos a felicidade na cachaçada, buscamos a felicidade na jogatina, buscamos a felicidade no sexo fácil, na droga, na prostituição. Então, essa busca da felicidade que nós realizamos diariamente, constantemente, nos prazeres, nos vícios, nas paixões desordenadas que nós temos, essa fome só pode ser saciada e essa sede só pode ser saciada se nós nos encontrarmos com Cristo. E por isso o evangelho de hoje é, de maneira muito profética, repetido o versículo inicial de hoje é a repetição do versículo final do evangelho de ontem, quando Jesus indagava, não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E Jesus diz, porque eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E Jesus continua o evangelho dizendo, mas já vos disse, vós me verdes e não crerdes. Então, Jesus começou essa semana, segunda-feira, dizendo que a multidão procurou Jesus porque comeu pão e ficou satisfeito. Ou seja, porque encheu a barriga. E Jesus disse, vós me procurais não pelos milagres que eu fiz. Vós me procurais não por mim mesmo. Vós me procurais porque comestes pão e ficastes satisfeito. Então Jesus diz, mas já vos disse, vós me verdes e não crerdes. Então eles não creram em Jesus. Eles foram atrás de Jesus por interesse. E muitas pessoas no nosso meio vai atrás de Jesus por interesse. Tem pessoas que vai atrás de Jesus somente porque quer ir para o céu. Somente porque tem medo do inferno. Somente porque Jesus pode dar casa nova, carro novo, emprego novo. E Jesus disse, mas já vos disse, vós me verdes e não crerdes.
E Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim não o lançarei fora. Então, nós podemos ver muito claro que o Pai, né, ali por uma ação do Espírito Santo, que o próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Pai, por uma ação do Espírito Santo, atrai-nos ao Filho. E ele diz que todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Então, nós, como eu já dizia, como fala o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 27 e 28, nós somos atraídos por Deus, somos atraídos por Cristo, porque existe dentro do nosso ser um desejo de Deus, um desejo de Cristo. E quando nós somos atraídos, meus irmãos, e nós nos deixamos ir ao encontro de Jesus, diferentemente do que fez Adão quando pecou, que Deus tentou se aproximar de Adão, e Adão, ali prefiguradamente, Adão vai e se esconde atrás de um arbusto. Se nós fizermos diferentemente de Adão, ao invés de nos escondermos por causa do nosso pecado, nós nos aproximarmos de Jesus com uma convicção, como aquela de Pedro, no capítulo 21 de São João, com a convicção de dizer assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Veja, Pedro não se afastou de Jesus, Pedro se aproximou de Jesus na humildade e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E aí cabe ao Senhor decidir se ele se afasta de nós ou se ele fica conosco, se ele vem ao nosso encontro. E essa humildade de Pedro, ao dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, alcança o coração de Jesus e move o coração de Jesus. Por quê? Porque Deus rejeita o soberbo, mas se alegra e exalta os humildes. E quando Pedro se humilhou, não tinha outra maneira, não tinha outra fórmula de alcançar a misericórdia. Foi a humilhação. E Jesus continua dizendo: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Então veja, quando Pedro se humilha e vai diante de Jesus e diz: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador, Pedro não foi lançado fora, meus irmãos. Pedro foi perdoado. O Senhor disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus dizia: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Meus amados irmãos, você no seu pecado, você aí na sua fragilidade, nas suas misérias, se arrependa, se aproxime de Jesus e diga: Senhor, se tu quiseres, pode se afastar de mim, que eu sou pecador. Mas eu venho a ti, Senhor. Eu venho a ti e te peço: perdoa-me, ajuda-me, sara-me. Então, continuando o evangelho de hoje, Jesus diz: porque não lançará fora aqueles que se humilharem e se aproximarem dele. Ele diz: porque, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Não que a vontade de Jesus seja lançar fora aqueles que se aproximassem dele. Lógico que a vontade de Jesus é a mesma vontade do Pai. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. Quando eu digo a mesma vontade de Jesus, é a vontade do Pai, porque Jesus, quando foi enviado pelo Pai, foi enviado para fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus diz, falando aqui de alimento para os seus apóstolos, para a multidão, o próprio Jesus disse outro dia: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus orando disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, a vontade de Jesus é a vontade do Pai. E mesmo quando na sua humanidade ele pensava em fazer algo que era distinto da vontade do Pai, ele orava ao Pai dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus desceu do céu não para fazer a minha vontade, a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou, ou seja, o Pai. E ele diz: ora,
Esta é a vontade do Pai. Esta é a vontade do Pai. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Jesus vai dizer no capítulo 11 de São João, nós estamos no capítulo 6, Jesus vai dizer no capítulo 11, diante de Marta e Maria, que chorando, diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Por que Jesus diz eu sou a ressurreição e a vida? Porque Jesus perguntou a Marta: tu creres que o teu irmão ressuscitará? Ela disse: eu creio, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso ressuscitar alguém a hora que eu quiser, a hora que eu desejar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, por isso Jesus diz: eu não perderei nenhum daqueles que o Pai me enviou, mas pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus amados irmãos, esse crer aqui vai além de levantar as mãos e dizer eu aceito. Esse crer aqui em Jesus está subjugado, esse crer está subjugado à obediência. Se você não obedece, é porque você não crê. Não adianta dizer que crê, mas não obedece. A segunda leitura do Evangelho da liturgia de domingo, São João dizia na primeira carta: se alguém diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, se eu digo que creio no Filho, mas eu não guardo os seus mandamentos, mas eu não faço a sua vontade, eu sou mentiroso. E por isso Jesus afirma categoricamente no último versículo do Evangelho de hoje, dizendo: esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus amados irmãos, aqui Jesus vem enfatizar o seu senhorio e vem enfatizar que ele é, de fato, o pão vivo que desceu do céu. E esse pão que dá vida, que alimenta, que sustenta, que nutre a nossa alma, para que nós possamos compreender que sem ele, nós iríamos voltar a ter fome e a ter sede. Mas, como ele deixou muito claro, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua graça, para que nós possamos compreender que a nossa fome e a nossa sede de felicidade só pode ser saciada em Jesus Cristo Eucarístico. Amém. Deus abençoe a todos.